Juliano pergunta: qual o seu prisma em relação a esse item tão recorrente na Socin atual, onde grupos se dividem cada vez mais através de ideologias políticas, quando deveriam convergir em prol do desenvolvimento da sociedade? Qual a postura esperada de um aplicante da técnica da INVEX com relação a isso? Muito legal. Muito bom que alguém tenha perguntado sobre política, porque é um tema bem caro para mim, assim. Até vou falar um pouquinho, fazer uma contextualização do porquê. Minha família e o contexto em que eu cresci, assim, sempre esteve muito próximo da política. No caso da minha família, política municipal, lá da cidade onde meus pais vivem, mas isso, de certo modo, primeiro, não veio gratuito para mim, acho que isso tem uma relação até com o meu passado, mas isso também, digamos assim, permeou muito da minha adolescência. E depois, quando eu saí da faculdade, eu trabalhei ainda 2 anos como assessor de imprensa de um político. E eu percebi que, na época, que se eu não fizesse uma virada na minha área profissional, se eu não me desconectasse desse holopensene, eu ia seguir pela política, e eu vi isso como muito problemático. Na época, eu estava, bem na época que eu saí da política, foi meu primeiro ano de voluntariado no IPC, meu primeiro ano de Greenvex, então fiz esse corte e ainda foi difícil, deu trabalho para poder fazer essa mudança, mas eu vejo que foi essencial. Por quê? A política partidária, ela envolve, como o próprio nome diz, parte do processo, parte da visão sobre a realidade. Então você assume um lado. E hoje a gente vive um momento que não só você tem não tem só a partidarização, mas você também tem uma polarização, um agravamento ou um distanciamento maior entre as pessoas, entre as visões sobre a realidade, que leva as pessoas até à violência, leva a extremos que não são saudáveis. E se a gente observar a realidade sobre o prisma da INVEX e sobre o paradigma consciencial, você vai perceber que, na verdade, no fundo, não tem uma parte só. Você tem que considerar o todo, tem que considerar o universalismo na hora de fazer assistência. Então, imagina só, como é que eu vou fazer a assistência na TENEPS, por exemplo, se eu defendo um lado só de uma determinada causa? Fica muito difícil eu assumir, digamos assim, uma assistência mais universalista se eu assumo um processo ideológico partidário com mais afinco. Pelo menos era como eu percebia que ia caminhar a minha vida se eu seguisse como assessor de imprensa e de um político envolvido com a política. Agora, claro, a gente tem que ter posicionamentos. Isso não dá para deixar de ter. E o inversor tem que ter, até relacionado com aquilo que eu falei da ciclologia, do processo de observação, tem que ter posicionamentos com relação à realidade. Só que esses posicionamentos não precisam ser alinhados com uma determinada ideologia política, porque isso geralmente restringe a visão da pessoa para uma faceta da realidade. O ideal é a gente ter uma visão que seja coerente com os valores intermissivos, com os valores do paradigma consciencial. Se você alinha a sua posição política, digamos assim, sua visão sobre a realidade, de acordo com esses valores, aí depende quem é o partido, ou quem é o político, ou qual é a situação. Se um lado A ou lado B tem um determinado posicionamento, você avalia, esse posicionamento é coerente com o paradigma consciencial? Sim. Então, ok, eu apoio. Não é coerente com o paradigma consciencial. Não, então eu não apoio isso. Pelo menos é como eu entendo que é a melhor forma de funcionar nesse contexto. Posso fazer uma contribuição? Claro. Eu achei bem legal isso que você comentou agora por último, porque às vezes as pessoas confundem tomar partido de se posicionar. São duas coisas diferentes. Né? A pessoa não tem que... Não, mas então você tem que decidir de que lado que você está. Não, assim, eu estou do lado dos amparadores. Né? Então, eu acho que um bom posicionamento é do assistente. Como é que eu às vezes penso assim, como é que o amparador ou como é que o serenão agiria nessa situação? Né? Então, eu acho que às vezes há muita confusão. E hoje em dia, claramente, existe muito essa dualidade. Mas eu acho interessante, no momento que a gente está, que existe uma incerteza até na área científica, né? E exige muito de nós que a gente tenha discernimento e fale, eu vou escolher o quê? Até que remédio tomar, que posição tomar, porque não existe orientação. Então, a orientação é nossa. Né? Então, eu acho que esse posicionamento exige, por isso que a gente estava comentando antes, né? Eu acho que essa fase está sendo muito exigente para nós, enquanto consciências,
para a gente definir qual que é o nosso posicionamento mais correto diante disso tudo, mais cosmoético. E isso que você está trazendo, acho que é um dos pontos mais complexos do momento que a gente está vivenciando, porque tem muita coisa que está sendo relativizada. E a relativização é um problema. Assim, tem coisas que não dá para relativizar. Tem coisas que, tipo, se presta, se algo não presta mesmo. Não, tem coisas que não dá para fazer maquiagem. Só que hoje a gente vive uma situação em que ambos os lados, ou vários lados que a gente tem disputando poder hoje, não só no Brasil, mas no mundo, eles digamos assim, se apropriam de construção de discursos que tentam relativizar determinadas posições para poder se colocar como, digamos assim, o lado correto dentro de um determinado debate. Só que a gente precisa, para poder se posicionar, precisa ter uma visão crítica sobre esses discursos e ter de modo mais concreto, de modo mais firme, definidos quais são os nossos valores. Por exemplo, uma coisa que eu acho um absurdo é as pessoas relativizarem a cientificidade. Assim, tem coisas que já são um ponto pacífico. Assim, a gente chegamos praticamente a um consenso em relação às mudanças climáticas. Hoje, a gente tem, por exemplo, no Brasil, a situação é uma vergonha, se a gente for parar para pensar, que tem fundos internacionais de investimento que gostariam de colocar dinheiro no Brasil para poder ajudar o Brasil a se desenvolver e que vão tirar esse dinheiro daqui porque a gente não garante a proteção básica do meio ambiente. A gente não tem IBAMA, a gente não tem quase nada hoje para falar de um assunto, que é mudança climática. E tem pessoas, inclusive da nossa comunidade, que às vezes entram nesse discurso. Não, mas veja bem, tem um cientista num canto do mundo que falou que não é bem assim, que não é feito do ser humano. Não, mas é feito, mas não está mudando. Mas está mudando, mas não tem o que fazer. Vão relativizando os discursos. Tem sobre mudança climática. A gente vive um absurdo hoje que é pessoas contra a vacina, contra a vacinação. Imagina, teve surto de sarampo nos Estados Unidos porque as pessoas não estavam se vacinando os filhos. E teve, acho que é poliomielite, se eu não me engano, que era uma doença que já tinha sido extinguida, que está voltando por conta disso. Então, essa relativização e essa apropriação de determinadas coisas que são basilares hoje na nossa sociedade, pelo discurso político e ideológico, é um problemão. E aí isso está dentro do escopo da Invectus também, porque os nossos posicionamentos no dia a dia envolvem essa análise crítica sobre essas escolhas que a gente tem que fazer. Quando sair a vacina do coronavírus, muito provavelmente vai ter gente que não vai querer se vacinar por conta dessa visão ideológica que tem. E a questão de saber, de se informar cada vez mais, né? Porque uma das estratégias é justamente, como é que está? Colocar a desinformação em função, né, das mídias, da velocidade da informação. A desinformação, ela gera mais dúvida, mais incerteza. E é justamente em cima dessas incertezas, essas dúvidas, que o que é o correto, né, o que é o cosmoético, como você falou, posicionamento científico, né, uma visão mais crítica, ela não se estabelece. Eu estava vendo o site da Sinvexis. Vocês tem uma parte lá que vocês estão trazendo posicionamento sobre a questão do uso de drogas, sobre a condição, né, da riscomania, sobre uma série de assuntos. Muito bom, muito legal isso. Porque uma coisa que eu ia falar com vocês também é que, assim, cada vez mais a juventude está assumindo um protagonismo a nível político, não necessariamente partidário, mas a nível político no sentido de um ativismo mesmo, né, em termos de política. E eu, particularmente, vejo isso como muito positivo, entendeu? Os jovens trazendo as suas ideias, mostrando justamente a força da renovação, se colocando. A gente tem alguns exemplos aí pelo mundo. Vocês também fizeram um estudo, né, recente lá na Sinvex, de alguns jovens assim, protagonistas a nível de mudanças e tudo mais. Eu penso que isso é bastante positivo, entendeu? A questão agora partidária é a realidade que a gente tem para viver a política no intrafísico, né? Provavelmente o serenão e o amparador não vai saber como agir nessa hora, porque eles não têm partido político lá nas comunexas, né? Mas aqui a gente tem. Então a gente realmente tem que saber usar, né, do discernimento, usar do bom senso, usar dos princípios da economia de males, do males o menor, né?
mas dentro, como você falou, acho que dos valores aí mais intermissivos, né, dos valores do curso intermissivo. Você quer falar alguma coisa? Eu queria complementar que dentro desse contexto, né, a gente tem uma realidade hoje, tanto da questão partidária quanto da questão do coronavírus, né, desafiadora de interpretação e, lógico, também de se posicionar fica mais desafiador, né? Mas eu vejo que tem uma coisa muito séria do processo do prisma infecciológico, que é a questão do foco na proexis. Então, se a gente observa, o contexto ele varia muito, mas a tua proexis, ela tem lá diversas coisas que continuam. Você acordar, arrumar sua cama, você fazer a reciclagem prioritária, estudar o que você tem que estudar, né? A gente parou tudo, lockdown, né? Mas e aí, que cláusulas da sua proexis de fato mudaram por isso, né? E pode ocorrer, não estou falando que não pode, mas, né? Então acho que muito disso, esse norte mais fixado e mais, em tese, mais lúcido, por estar refletindo desde cedo e se direcionando a isso, eu acho que isso favorece muito na visão do prisma indexológico para entender essas situações. Até assim, olha, eu ainda não entendi, mas vamos lá, minha proexis segue, né? Então, eu acho que esse nível de abertismo que você falou, Cícero, é interessante, entendeu? Ainda não entendi. Eu estou pesquisando, eu estou vendo, né? Estou avaliando, estou observando, estou refletindo, né? Muito bom. E aí, gostou desse vídeo? Você tem interesse em saber mais informações sobre o que é inversão existencial e o que é a conscienciologia? Aqui nós publicamos periodicamente conteúdo sobre esses assuntos. Então inscreva-se em nosso canal, clique no sininho para receber notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo assim que a gente publicar.